Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me acompanha, você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e também a todos da sua casa. Muita luz para você, muita luz para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo e hoje é sexta-feira. É a sexta-feira forte na libertação total no propósito do fogo consumidor do Deus Vivo. Além de nós estarmos nesse propósito às sextas-feiras, do fogo consumidor do Deus Vivo, estamos também no propósito do venha ao teu reino. Jesus Cristo ele disse na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. E o que é venha ao teu reino? Venha ao teu reino significa governo de Deus. Significa o governo de Deus sobre tudo e sobre todos. Reino de Deus tem exatamente esse significado. Esse é o significado de reino de Deus. Reino de Deus quer dizer o governo de Deus sobre tudo e sobre todos. É o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. O reino de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus sobre tudo e sobre todos. E Jesus Cristo ele falou, além de ele ter dito, venha a nós o teu reino, ele também fez a seguinte declaração, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o apóstolo Paulo ele fala, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, nós estamos nesse propósito, estamos nessa fé, até o dia 19 de outubro, estamos nesse propósito e eu quero nesse momento convidar a você a nos unirmos pela fé. É momento de nós invocarmos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra. Pois bem, vamos nos unir pela fé nesse instante? Quero pedir a você que já prepare uma garrafa com água, tá bom? Peço a você, prepare aí uma garrafa com água, prepara aí peças de roupa, tá bom? Peça de roupa, pega aí, a fronha do travesseiro, a peça de roupa do seu familiar, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, toalha de rosto, toalha de banho, tá bom? Pega aí a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto, pega currículo de trabalho, carteira de trabalho, currículo, Deixa tudo separado aí, pega as fotos também para que nós possamos estar consagrando, apresentando a Deus no finalzinho do clamor, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos unir pela fé? Quero pedir a você que me acompanha pelo canal Denison Souza, pelo YouTube, já curta esse vídeo, Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza. E aproveita, compartilha esse vídeo, tá bom? Abençoe vidas. Jesus Cristo ele disse, se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão de profeta. Então compartilha esse vídeo, compartilha essa live com 7 pessoas, com 10 pessoas, ou se não com 12, tá bom? Compartilhe e receba do Senhor Jesus o galardão de profeta. E não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Já deixa o seu like, seu joinha. Você que está pelo Facebook é a mesma coisa. Se você não me segue, tem a opção de você me seguir. Ative o sininho também para receber notificações. Deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Compartilha aí nos grupos do Mensage, WhatsApp, Instagram, enfim. Compartilha aí com o maior número possível de pessoas. Agora, sem mais delongas, sem mais demora, vamos nesse momento nos unir pela fé? Então, vamos nesse momento nos unir pela fé. É momento de nós invocarmos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé deste homem, com a fé desta mulher, com a fé desta pessoa que precisa urgentemente de resposta para alguma área da sua vida. Eu não sei, meu Deus, por qual área essa pessoa precisa de resposta, mas de uma coisa eu sei, está escrito na sua palavra, que o que dois
ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. O que 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. E o teu Filho Jesus Cristo, ele disse mais, meu Pai, que o que for desligado na terra, será desligado nos céus. O que for ligado na terra, será ligado nos céus. Então, meu Deus, eu quero nesse momento desligar, e venha ser desligado o trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, que toda obra das trevas venha ser desfeita nesta hora. Porque está escrito na sua palavra que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, meu Deus, que todas as obras do diabo venham ser desfeitas nesta hora. Que todo o trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, que todo o olho grande, que toda inveja, que todo mal contra a vida desse homem, contra a vida desta mulher, venha ser desfeito nesta hora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de qualquer nome. É no nome do teu Filho Jesus Cristo. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu quero, meu Deus, determinar. Eu quero, meu Deus, determinar que o mal seja expulso, determinar, meu Deus, que o espírito de enfermidade, de doença, de miséria, de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, de desejo de suicídio desapareça da vida desta pessoa, da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida da sua casa. Então, meu Deus, eu quero nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero determinar, meu Deus, que esse espírito que tem afligido essa pessoa, esse espírito mau que tem atacado essa pessoa, que tem causado essa enfermidade, essa doença, esse espírito, meu Pai, que esse espírito seja, meu Deus, nesse momento, sim, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que esse espírito seja expulso, seja banido, meu Deus. Seja banido esse espírito que causa enfermidade. Tem pessoas que não acreditam, mas existem espíritos que são causadores de enfermidade. Existem espíritos que causam depressão, que causam angústia, que causam medo, que causam desejo de suicídio. Há espíritos malignos que causam separação, divórcio, que causam briga, contenda, discórdia, que causa sim o desejo de matar, que causa sim o desejo de viver na prostituição, na bebedice, nas coisas erradas. Mas, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Meu Pai, eu quero nesse momento que o Senhor venha colocar virtude, que o Senhor venha colocar unção na minha mão direita, e que quando eu estender a minha mão, que esse espírito maldito seja arrancado, seja expulso da vida desse homem, da vida dessa mulher, da vida da sua casa. Essa pessoa, meu Pai, que recebeu um diagnóstico que os médicos dizem que não tem cura. Essa enfermidade não tem cura para o homem, não tem cura para a medicina dos homens, mas tem cura para o Senhor. Tem cura para o Senhor é o médico dos médicos. Então, meu Deus, toca na carne, toca no sangue, toca nos ossos. Destrói, meu Deus, destrói o vírus. Destrói o vírus, a bactéria, o micróbio. Faz, meu Pai, faz o mal ser nesse momento aniquilado e destruído pelo poder do Senhor, meu Deus. Glorifica o teu santo nome mais uma vez. Faz o teu nome ser glorificado e o nome do teu Filho Jesus Cristo nesta hora. Que haja perfeita saúde do alto da cabeça à planta dos pés para essa pessoa. Para aqueles que pediram solicitação de oração, que pediram por oração, meu Pai. Pelo Facebook, pelo Message, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, aonde tiver, meu Deus, um pedido de oração por cura. Cura nessa hora, meu Pai, cura nesse instante. Dá, meu Deus, perfeita saúde para aquele que se encontra doente, para aquele que se encontra acamado, aquele que se encontra lá num leito de hospital, dependendo de aparelhos, aquele que recebeu o diagnóstico de morte. O médico disse que vai viver 6 meses, 1 ano. Mas quem dá a última palavra é o Senhor, meu Pai. Então vai curando nessa hora, vai curando nesse instante. Destrói o vírus, destrói a bactéria, destrói o micróbio. Toda enfermidade, sim, meu Deus, nos olhos, na garganta, no ouvido, no estômago.
sim, no pulmão, nas artérias, problema de pressão, pressão alta, pressão baixa, sim, meu Deus, câncer, sim, meu Deus, hepatite C, A e B, sim, o bico de papagaio, pessoas que sofrem, meu Deus, sofrem sim, sofrem com problema de visão, com problema na articulação, pessoas que sofrem, meu Deus, com dores de cabeça, dores constantes de cabeça. Sim, meu Deus, essa pessoa que tem sofrido com dor de cabeça, que tem sofrido, meu Deus, com insônia, com visão de vultos, com audição de vozes, essa pessoa que não tem sorte no amor, que não consegue ser feliz, já passou por vários relacionamentos. Sai daí, Satanás! Sai daí, espírito maldito! Sai da vida desse homem, sai da vida desta mulher. Acabou o teu reinado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu vou determinar agora, eu vou usar de autoridade, porque o Senhor disse, está escrito na sua palavra, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão o mal, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, ainda que à distância. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é poderoso para curar, até porque não sou eu que curo, não sou eu que faço, não sou eu que liberto, mas é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que realiza todas as coisas. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu vou usar de autoridade agora todos os demônios do inferno, todos os espíritos de enfermidade, de doença, de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, de desejo de suicídio, espírito de miséria, espírito de amarração, de olho grande, sim, espírito de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, que todos os espíritos das trevas, que todos os espíritos maus venham agora para a palma da minha mão. A minha mão representa a mão do Deus vivo em direção a esta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam amarrados todos os espíritos maus, todos os espíritos malignos, todos os espíritos das trevas, que todos os espíritos do mal sejam nesse momento esmagados pela mão poderosa do Deus vivo e sejam queimados e lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, dos espíritos maus, que haja, meu Pai, a presença poderosa do teu Santo Espírito, aonde há o Espírito do Senhor a liberdade, aonde há o Espírito do Senhor a abundância de paz, a abundância de alegria. Então que essa pessoa venha receber, meu Pai, a tua paz, a tua alegria, que no lugar de briga, contenda, discórdia, desentendimentos, que haja, meu Deus, a presença do Senhor, trazendo paz, trazendo unidade, trazendo, meu Deus, unidade, amizade, companheirismo, trazendo, meu Deus, sim, a felicidade, sim, meu Deus, felicidade para o casal, felicidade para a família, para o pai, para a mãe, para o esposo, para os filhos. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que essa pessoa receba nesse momento a saúde, receba nesse momento a tua prosperidade, receba nesse momento, meu Pai, o avivamento para a sua fé, esse que se encontrava fraco, desanimado, para baixo. Meu Deus, fortalece nessa hora. Meu Pai, eu vou determinar nesse instante. Receba cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação. Em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado dos céus, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Você que preparou a garrafa com água, peças de roupa, azeite, chave de casa, chave do carro, chave da moto, vamos consagrar tudo. Meu Deus, nesse momento eu peço que o Senhor venha colocar a tua virtude, a tua unção e o teu poder sobre a água. Quando essa pessoa beber da água ou então seu familiar, que haja cura, que haja perfeita saúde, que micróbios, vírus e bactérias sejam destruídos pelo poder do Senhor quando essa pessoa beber da água. Assim, meu Deus, eu peço a tua bênção sobre a água desta pessoa, como também sobre o azeite que é símbolo do teu Santo Espírito. A unção do Senhor despedaça o jugo. Então
Então que quando essa pessoa usar do óleo, usar do azeite, que o teu poder se manifeste para libertar, para restaurar. Assim, meu Deus, eu peço o poder do Senhor sobre o azeite dessa pessoa. Peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor abençoe também as peças de roupa, a fronha do travesseiro, a toalha de rosto, a toalha de banho, todos os pertences, meu Pai, que essa pessoa está apresentando. Que a tua virtude, que o teu poder penetre, permeie os pertences dessa pessoa. Essa pessoa que está apresentando também, meu Pai, pessoas por fotos. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar todos que estão sendo apresentados por fotos. Que haja total libertação. Que haja salvação. Então assim, meu Deus, eu peço. Eu peço nesse momento, abençoe todos os pertences dessa pessoa. Abençoe, meu Deus, a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto. Que o veículo dessa pessoa venha ter a tua proteção. Que quando essa pessoa estiver no seu veículo, quando estiver alguém da sua casa, da sua família, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger. Livra do roubo, do assalto. Livra de todo mal, meu Pai. Guarda a casa dessa pessoa. Guarda a casa da sua casa, da sua família. Então assim eu peço a bênção do Senhor sobre todos os elementos, sobre todos os pertences dessa pessoa. E já creio pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, nesse momento eu quero ministrar aqui uma palavra. Glória a Deus. Como você pode ver, eu estou no monte, né? Hoje eu vim para o monte. Hoje o tempo aqui do Rio de Janeiro colaborou, né? Tá até um pouquinho estrelado aqui na localidade que eu me encontro, né? Zona Norte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital, Zona Norte. Bairro de Irajá. É isso. Então é isso. Estou aqui no monte aqui, ó. Vamos lá? Quero ministrar aqui a palavra para você. Glória a Deus. Quero ministrar aqui a palavra. Vamos de palavra? Glória a Deus, vamos de palavra? Vamos lá de palavra? Então, e aí, você está se sentindo melhor? Está se sentindo bem depois da intercessão, da oração? Deixa aí nos comentários em louvor a Deus, tá bom? Não a mim, não a nós, mas ao Senhor daremos glória através dos testemunhos de fé, de milagre e de vitória. Então deixa aí nos comentários você que se sente já bem, já se sente curado, curada, liberto, liberta, como eu disse, em louvor a Deus. Deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos para a palavra? Quero nesse momento ministrar aqui a palavra, tá bom? Vamos aqui para a palavra. Vamos aqui para a palavra. Vamos aqui para a palavra. A palavra que eu quero ministrar se encontra em Lamentações. Livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Vamos lá? Livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Deixa eu voltar aqui. Jeremias, capítulo 1. Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. Voltar não, né? Depois de Isaías, Jeremias. Depois de Jeremias, Lamentações. Então, vamos lá. Lamentações de Jeremias. Capítulo 1, versículo 8. É onde eu quero estar lendo aqui a palavra. Deixa eu só ler aqui a epígrafe, ó. Lamentações de Jeremias. A humilhação de Jerusalém. Os pecados e aflições do povo. Então veja, a humilhação de Jerusalém. O povo foi humilhado. O povo passou por uma situação de humilhação.
E o povo passou por uma situação de humilhação devido aos seus pecados. Os pecados e aflições do povo. Gente, pecado faz isso. Pecado faz com que a pessoa viva em aflição, em angústia. A palavra fala no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, está escrito que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, mas existe uma diferença, e eu já falei em outras mensagens, o que eu vou falar aqui. Existe uma diferença entre pecador que vive na prática do erro, das coisas erradas, e aquele que é pecador, mas foge das coisas erradas. Existe o pecador que vive na prática do pecado e existe o pecador que foge do pecado. Pecador todos nós somos. Não há um homem sequer na face da terra que não peque. Pode usar terno, gravata, pode andar todo ataviado, pode dar salto mortal, voadora, cambalhota, falar em línguas, entregar profecia, enfim. Pode ter título de apóstolo, bispo, pastor, mestre, semideus, e por aí vai, né? Pode ser quem for, pode pregar muito, pode conhecer muito a Bíblia, pode cantar muito, pode ser o que for, Todos pecaram, está escrito na palavra, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O Espírito Santo me fez lembrar aqui de uma passagem, daquela passagem do Evangelho, que nos fala a respeito da mulher que foi pego em adultério. Jesus Cristo, ele chegou para aqueles homens, né, aquele povo que estava ao redor dele, e também da mulher que foi pega em adultério. E Jesus, ele chegou e falou assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diz a palavra que desde os mais velhos até os mais novinhos, desde os mais velhos até os mais novos, todos largaram as pedras. Todos. Então não há um ser humano que não peque. Mas a diferença de um ser humano, a diferença de um pecador para outro pecador é a seguinte: é que um vive na prática do pecado e o outro vive fugindo do pecado. Porque não tem jeito, enquanto a gente estiver na carne, nesse corpo que a Bíblia chama de corpo corruptível, nós estaremos sujeitos a pecar. E a pessoa que é de Deus, ela foge do pecado. A Bíblia fala para nós enfrentarmos o diabo. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Eu gosto da tradução na linguagem de hoje, porque a tradução na linguagem de hoje usa exatamente essa expressão. A Bíblia que eu tenho aqui não é da linguagem de hoje, não é a Bíblia na tradução na linguagem de hoje, então não tem essa expressão. Está lá na carta de Tiago, né? Tiago capítulo 4. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Isso nessa tradução que eu tenho aqui, né? João Ferreira de Almeida. Tradução revista e corrigida, né? Revista e corrigida. Então, lá em Tiago capítulo 4 está escrito dessa forma, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas na linguagem de hoje, não está escrito assim. Na linguagem de hoje, eu gosto da tradução da linguagem de hoje, porque na linguagem de hoje está escrito da seguinte forma: obedeçam a Deus, e enfrentem o diabo. Então o diabo é para você enfrentar. É por isso que, por exemplo, quando eu vou fazer intercessão, tem uma hora que eu falo com o próprio diabo, né? Eu falo com Satanás, eu falo com os demônios. E Jesus Cristo, ele falou para nós falarmos com o diabo. Tem gente que acha isso estranho, né? Como é que é isso? Falar com o diabo? O que eu saiba, até a gente tem que falar com Deus. A gente tem que falar com Deus. A oração é para falar com Deus. Mas a determinação na hora que a gente... Porque tem um momento que a gente tem que determinar. Jesus Cristo, ele disse, né?
em meu nome expulsarão. É para expulsar. E expulsar, para dar ordem para expulsar, é contigo. É comigo. Você está entendendo? Então a Bíblia fala para a gente enfrentar o diabo. Agora, quanto ao pecado, a Bíblia fala para a gente correr do pecado, fugir do pecado. Então a diferença entre um pecador e outro é essa. Que um vive na prática do pecado e o outro foge do pecado. É que nem José. Eu sempre cito José porque é um exemplo, né? José foi um grande exemplo. Foi e é, né? Um exemplo. Dentre inúmeros personagens bíblicos, se for pra gente pegar um personagem, me mostra um personagem que fugiu do pecado. José. José fugiu do pecado. Se ele fica, ele cai. Se ele fica, ele cai com a mulher de Potifar. Mas ele foi, né? Ele foi sábio, ele foi inteligente. Ele meteu o pé, ele saiu fora. Ele saiu fora. Então a Bíblia fala pra gente enfrentar o diabo, mas quanto ao pecado, quanto à tentação, a palavra fala para você fugir. Que se você ficar, você cai. A palavra fala, Jesus Cristo falando, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então, diz aqui a epígrafe, né? Diz aqui o título aqui. Diz aqui o título, né? O título aqui da passagem bíblica aqui de Lamentações. Lamentações capítulo 1 está dizendo aqui: a humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Aí eu quero ler aqui o versículo 8. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Jerusalém gravemente pecou. Por isso, vou repetir. Jerusalém gravemente pecou. Gravemente pecou. Por isso se fez instável. Estável. Você sabe o que é estável, né? Estável é o contrário de firme. De firme. Se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram. A desprezaram. Por quê? Porque viram a sua nudez. Nudez significa vergonha. Viram a sua vergonha. Viram a sua nudez. E ela também suspirou e voltou para trás. O pecado faz isso, gente. O pecado faz a pessoa ela voltar para trás. O pecado faz com que a pessoa retroceda, volte para trás. Ao invés da pessoa ir adiante, a pessoa ela vai o quê? O que acontece? A pessoa ela retrocede, ela volta para trás. Ao invés da pessoa avançar, ela volta para trás. Versículo 9. A sua imundície está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. E eu quero que você registre essa palavra aqui, consolador, porque já já você vai entender o que o Senhor quer falar conosco por meio desta palavra. Glória a Deus. A sua imundície está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Você está vendo aí? Porque o inimigo o quê? Se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. É isso que o diabo ele faz na vida da pessoa que vive na prática do pecado. A pessoa que vive na transgressão, vive no erro, vive na desobediência. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. O diabo, ele tem legalidade. Quando a pessoa ela está no pecado, virar para cá. Quando a pessoa ela está no pecado, ela está dando legalidade para o diabo tocar em qualquer área da vida dela.
ou se não em todas as áreas, né? Diz aqui o texto, diz aqui, estendeu o adversário a sua mão e todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste que não entrasse na sua congregação. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. O mal ele faz isso, o mal ele tem legalidade. Ele tem legalidade. A Bíblia fala, né, que não há maldição sem causa. Então, uma vez que a pessoa ela dá ocasião ao diabo, dá brecha, deixa uma brecha para o diabo entrar, o diabo entra e aquilo, ele faz, né, o estrago que cabe ele fazer. Então a palavra está nos mostrando aqui a razão da humilhação de Jerusalém. E a razão da humilhação são os pecados, foram os pecados. Continuando aqui a leitura aqui. Estou em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 11. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para refrescarem a alma. Você vê, ó, a pessoa ela passa necessidade, a pessoa passa aperto. Todo o seu povo anda suspirando. Suspirar você sabe, né? Suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. É isso que a pessoa ela se torna. Quando a pessoa ela vive em desobediência a Deus. A pessoa se torna o quê? Desprezível. Jesus Cristo ele disse que o sal, que nós somos o sal desta terra. E que quando o sal ele perde a sua utilidade, Jesus ele fala que o sal é lançado fora e pisado pelos homens. Então veja só o que a palavra está dizendo. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Essa palavra aqui me fez lembrar da passagem que Jesus Cristo ele fala a respeito do bom samaritano. O homem estava lá arrebentado na estrada e aí passou de largo o sacerdote, passou de largo o levita. Ninguém ajudou a não ser o samaritano. Só o samaritano ajudou aquele homem que estava todo arrebentado após ter sido assaltado na estrada. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Deus ele é amor, mas a Bíblia fala que Deus ele também é justiça. A Bíblia fala que Deus ele também se ira. Deus também se indigna. E a palavra está dizendo aqui: atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Ou seja, houve um dia que a ira de Deus chegou sobre quem? Sobre Jerusalém. Lá em cima no versículo 8 fala: Jerusalém gravemente pecou. Gravemente pecou. E pelo fato de Jerusalém ter
pecado gravemente contra o Senhor, diz a palavra que chegou o dia do furor da ira do Senhor. Não adianta, o dia da ira do Senhor chega para todos que vivem na desobediência, na rebeldia. Não tem como Deus abençoar uma pessoa que vive na desobediência, na rebeldia. Versículo 13. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Olha só essa palavra, enferma todo dia. Há pessoas que ficam em situação de enfermidade por causa da rebeldia, por causa da desobediência a Deus. Você está compreendendo? Você está entendendo o porquê do sofrimento de inúmeras pessoas sobre a face da terra? Tem pessoas que falam, se Deus é bom, se Deus é amor, então por que há tanto sofrimento, tanta dor? Por causa dos pecados. Por causa dos pecados. Ou por causa do pecado. Versículo 14. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas e subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim. Apregoou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em um lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas. Ou seja, a pessoa que vive na desobediência, a pessoa vive chorando, a pessoa vive lamentando, a pessoa vive sofrendo, a pessoa vive em sofrimento. Isso é a consequência da desobediência. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. E aí eu chamo a tua atenção para essa palavra aqui, o Consolador. O Consolador. Porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Essa palavra alma significa vida. Porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha vida, a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Quando a pessoa ela não obedece a Deus, até os filhos acabam pagando o pato. Até quem não tem nada a ver acaba pagando o pato. Você está entendendo? Está compreendendo essa palavra? Você está vendo aí as consequências daquele que vive no pecado? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é a gente andar nos passos de Cristo, andar nos passos do Senhor. Quando a pessoa ela não anda nos passos de Jesus, quando a pessoa ela não busca ser obediente a Deus, o Pai, como Jesus Cristo foi quando esteve aqui na terra, quando a pessoa ela não vive em obediência, as consequências são drásticas, né? São terríveis. São terríveis. Então a palavra está nos mostrando aqui a consequência dos pecados de Jerusalém. Jerusalém, no caso de Judá, né? Judá foi levada. Judá, o povo judeu foi levado para o cativeiro, para a Babilônia. E lá eles ficaram cerca de 70 anos na Babilônia. Babilônia significa lugar de confusão, lugar de caos. E quantas são as pessoas que estão vivendo uma vida de caos, de confusão, porque não querem se submeter a Deus, não querem obedecer ao Senhor. A pessoa ouve a palavra entra para um ouvido e sai pelo outro. A pessoa enche a boca para dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Enfim, mas não é só falar não.
Não é só dizer que crê, não. A Bíblia fala que crê, até os demônios creem e estremecem. Até o diabo crê em Deus. Mas ele obedece? Não, pelo contrário, ele está contra Deus. E contra aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. A pessoa, quando ela vive na desobediência, ela sofre muito. Eu li aqui na palavra aqui, né? Que a pessoa ela chora copiosamente, chora muito. Mas por quê? Porque não quer obedecer a Deus, não quer, sabe, se reconciliar com o seu Senhor, com o Criador dos céus e da terra. Se a pessoa ela não se reconcilia com Deus, é só sofrimento, é só dor. Então, continuando aqui a leitura aqui da palavra aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 16, né, que eu li. Diz aqui a palavra: por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. Se afastou de mim o Consolador que devia o quê? Que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. E eu chamo a tua atenção mais uma vez para a palavra, olha aqui, ó, console. Aqui em cima, consolador. Aqui atrás, cadê o versículo? Deixa eu achar aqui o versículo aqui. Lá atrás também fala do Consolador. Fala do Consolador. Olha só. Aqui atrás aqui fala do Consolador. Aqui, ó, versículo 9. Lamentações, capítulo 1, versículo 9. Vê aqui, ó. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Aí no versículo 16 fala: e se afastou, porque se afastou de mim o Consolador, que devia, ou seja, que tinha o dever de restaurar a minha alma, a minha vida. Aí no versículo seguinte aqui, ó, mais adiante, fala aqui, ó. Olha o que diz aqui a palavra aqui, ó. Deixa eu ler aqui novamente. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Ou seja, não há consolador, não há quem console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão ao redor dele. Ou seja, até as pessoas que eram outrora amigas acabam se tornando inimigas. A pessoa não consegue ter amigos porque vive em rebeldia contra Deus. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Forte isso, né? Justo é o Senhor, pois me rebelei. Veja só, justo é o Senhor. Gente, Deus é justo. Você que está ouvindo essa palavra, Deus é justo. O Senhor é justo. Deus é amor, mas Ele é justiça. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. Tem gente que não aprende com a dor do outro. Tem gente que vê a pessoa, por exemplo, lá nas drogas, na prostituição, na bebedice, e está vendo que a pessoa está com a vida toda desgraçada.
mas a pessoa quer andar nos caminhos daquela pessoa. A pessoa está vendo que a pessoa que está na bebedice está com a vida desgraçada, mas ela quer andar também no caminho da bebedice. A pessoa está vendo que a pessoa está vivendo uma vida de prostituição, mas a pessoa quer andar também no caminho da prostituição. Está vendo que a pessoa está com a vida desgraçada, mas a pessoa mesmo assim quer andar naquele caminho. No caminho da prostituição, no caminho da bebedice, no caminho do engano, no caminho da traição, no caminho do adultério. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouve, pois, todos os povos e vede a minha dor. Vede o quê? Vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Ou seja, quem não tem nada a ver acaba indo para o cativeiro. Às vezes o filho, a filha, às vezes é uma criança. Mas aí a criança vê lá a atitude do pai, vê a atitude da mãe e acaba indo para o mesmo caminho do pai e o caminho da mãe. E no final, ao se tornar adulto, ou até antes de se tornar adulto, se torna o quê? Um cativo do diabo. Os meus jovens se foram para o cativeiro. As minhas virgens, ou seja, a filha outrora era virgem, mas aí acaba se perdendo por causa do exemplo da mãe. A filha era virgem e acaba indo para onde? Para a prostituição. Acaba se tornando cativa da prostituição. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, os meus amantes, mas eles me enganaram. Mas eles não me ajudaram. E outra tradução está assim: chamei os meus amantes, mas eles não me ajudaram. Eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciões expiraram, acabaram na cidade, enquanto buscava para si mantimento, para refrescarem a sua alma. Olha, Senhor, quando estou angustiada, e Deus ele olha mesmo, Deus ele vê quando o homem está angustiado, quando a mulher está angustiada, Deus ele olha. E Deus fica esperando a pessoa ter a atitude de arrependimento. E ao se arrepender, abandonar o que precisa ser abandonado, para que assim possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Olha, Senhor, quanto eu estou angustiada, turbada está a minha alma. Você está vendo aí o resultado da pessoa que vive em rebeldia, em desobediência a Deus? Turbada está a minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, ou seja, pela espada matou seus filhos. Dentro de mim está a morte. E só poderia estar a morte, né? Vem pra cá. Tem como a pessoa ela ter vida dentro dela? Ela sendo rebelde, ela sendo desobediente a Deus? É o que eu falo, gente. Às vezes tu vai aí numa live dessa aí, que tem aí pelo Facebook, pelo Instagram, a pessoa fica falando, recebe aí a chave da casa própria. Recebe isso, recebe aquilo outro. A pessoa só fala de bênçãos. Falar para vocês, pessoas que falam assim são falsos profetas. Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ou mulher de Deus, quem é de Deus fala as palavras de Deus. João Batista ele disse isso. Aquele que é de Deus fala as palavras de Deus e não recebe o Espírito por medida. Então você vê, tem pregadores, né? Tem pessoas aí fazendo lives, ministrando, né? Ou pelo menos dizem que estão ministrando a palavra. A pessoa só fala de bênção. A pessoa não fala de arrependimento.
A pessoa não fala de salvação. Acha que as pessoas, para quem está ministrando, elas vão ficar eternamente aqui na terra. Não vai não. Haverá um dia que todos nós haveremos de prestar contas a Deus dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas decisões. A pessoa está lá no lamaçal do pecado, a pessoa está lá com a vida toda torta, com a vida toda errada. E aí, essa pessoa ela precisa ser exortada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser, precisa ser despertada, precisa, né, ser saculejada, né, por alguém. Deus vai usar alguém que queira dar lugar a ele. Deus vai usar alguém para trazer uma palavra de despertamento, de exortação. Ó, há caminhos, a Bíblia falando, há caminhos que ao homem parece ser de vida, mas o final é caminho de morte. Jerusalém foi levada cativa, os judeus foram levados cativos. Existem muitas pessoas que estão vivendo em cativeiros, no cativeiro da prostituição, da bebedice, no cativeiro da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, do desejo de suicídio. A pessoa chega e fala assim, eu estou com desejo de me matar. Mas por que será que a pessoa está com desejo de se matar? A Bíblia fala que não existe maldição sem causa. Se a pessoa está com depressão, alguma coisa tem de errado com ela, dentro dela. É pecado não confessado, é o fato de não perdoar, porque mágoa é brecha para o diabo, é brecha para demônio. Aliás, a mágoa, atrás do sentimento de mágoa, existe um demônio. O demônio que faz com que a pessoa não perdoe, que fica ali sussurrando, falando, perdoa coisa nenhuma. Perdoar coisa nenhuma. A pessoa fica ali remoendo, fica ali, com aquele sentimento de vingança. Ou às vezes a pessoa ela não tem o sentimento de se vingar, mas ela fica ali remoendo, entendeu? A pessoa, enfim, sofre porque não perdoa, sofre porque não confessa os seus pecados, as suas culpas, as suas transgressões. Hoje em dia é difícil, né? É difícil você ver um pregador, seja na internet ou pelas igrejas aí fora, falando de perdão. Só se fala de bênção, 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 bênção. Sendo que a palavra fala, está escrito na palavra. Está escrito na palavra e eu quero mostrar aqui para você. Está escrito na palavra do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor e eu quero ler aqui para você. Quero ler aqui para você. Deixa eu só terminar aqui. Lamentações 1. Onde é que eu parei? Versículo 20. Olha, Senhor, quando estou angustiada, turbada, está a minha alma. O meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. A pessoa não tem um consolador, a pessoa não tem o Espírito Santo. E já você vai entender essa questão do consolador, tá? Aí diz aqui o versículo 21, ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Tá vendo? Lá em cima fala, não tem quem me console. Aqui embaixo, aqui nesse versículo fala, não tem quem me console. Ou seja, a pessoa ela não tem o Espírito Santo, a pessoa não tem o Espírito de Deus para consolá-la. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, ou seja, se alegram, porque tu determinaste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste,
serão como eu. Aí eu quero ler aqui para você, eu já estou indo para o final dessa mensagem, mas eu quero ler aqui para você Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28. Aliás, isso, olha só o que diz aqui a palavra aqui, Deuteronômio capítulo 11. Vamos lá em Deuteronômio. Deixa eu correr aqui. Deuteronômio capítulo 11. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Os benefícios da obediência. E será que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã, a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo, aos teus gados, e comerás e farteais. Aí diz aqui a palavra aqui, ó. Deixa eu adiantar aqui. Versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, que não conhecestes. Aí eu quero ler aqui Deuteronômio 28. Veja só o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 28, uma passagem muito conhecida. Diz aqui, ó, Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, né? E etc, etc, etc. Vem falando aqui de uma série de coisas, né? Fala das consequências daquilo que a pessoa ela recebe, daquilo que a pessoa recebe segundo a palavra, para aquele que obedece. Mas, olha só, para nós terminarmos aqui, quero ir lá no Novo Testamento. Lembra que aqui em Jeremias, Lamentações de Jeremias fala do Consolador? Deixa eu achar aqui a passagem aqui, ó. Tem as passagens aqui que falam do Consolador. Lembra do Consolador? Versículo 9, né? Versículo 9. Vê, Senhor, a minha aflição. Aqui, ó, versículo 9. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Mais adiante também fala sobre o Consolador. Tem uma outra passagem aqui, um outro versículo que fala sobre o Consolador. Ou sobre consolo. Fala sobre o consolo, fala sobre o Consolador. Aqui mais adiante fala aqui, ó, sobre o Consolador, o 16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. Se afastou de mim o Consolador. Aí diz aqui o 17, né? Lamentações 1,17. Estende Sião as suas mãos, não há quem console. Diz o 18. Cadê outra parte aqui que fala também do Consolador? Consolador. Aqui, ó, 21. Ouvem que eu suspiro,
mas não tem quem me console. Você está vendo aí? Não tem quem me console. Ou seja, Jerusalém, Judá, estava sem alguém que os consolasse. E quem é esse alguém que consola? Quem é esse alguém? Aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 14. Para a gente terminar aqui com essa palavra. Para terminarmos aqui a palavra. Para encerrarmos aqui a ministração. João, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler aqui a partir do versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá vendo? Quando a pessoa ela obedece a Deus, a pessoa se torna morada do Altíssimo. A pessoa se torna morada do Senhor Jesus, se torna morada do Espírito Santo. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Aqui é Jesus falando, tá? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Versículo 26. Mas aquele Consolador, e Consolador significa advogado, amparador. Lá no grego o significado de Consolador é paráclito ou paráclitos. Pode ser no plural, pode ser no singular. Paráclito. Advogado, amparador. E advogado você sabe, né? Aquele que vai em defesa do acusado. Que vai em defesa do réu. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Versículo 26, né? Estou em João capítulo 14, versículo 26 agora. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Gente, o mundo, a paz que o mundo oferece é uma falsa paz. A verdadeira paz você só encontra em Jesus Cristo, somente no Senhor. Por isso que Jesus ele fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O que é o mundo, hein? O mundo eu já expliquei, né? O mundo significa sistema corrupto, sistema mundano, corrupto, mau, perverso, incrédulo, que está sob o domínio de Satanás e dos seus demônios. Deixo-vos a minha paz vos lá dou, vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você está vendo aí? O Consolador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Deus, o Pai, nos envia. E Jesus ele fala, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, eu fecho aqui a palavra aqui para nós encerrarmos. Você que ouviu a palavra até agora, entenda. O povo de Israel, ou melhor, o povo de Judá, porque o reino foi dividido, né? Reino do norte, reino de Israel, e reino do sul, o reino de Judá. Samaria era a capital do reino do norte, reino de Israel, e o reino do sul, a capital era Jerusalém. O reino do sul, no caso Judá, a capital era Jerusalém. Antes era um reino só, mas devido ao pecado de Salomão, a Bíblia fala que Salomão se rebelou, se afastou de Deus, e como consequência, Deus ele deu a sentença de que o reino seria dividido, e isso de fato ocorreu. E Judá
Judá se rebelou gravemente, né? Gravemente se rebelou contra Deus. Gravemente pecou contra o Senhor. E Deus permitiu que eles fossem levados para onde? Para a Babilônia. Para o lugar de confusão, para o lugar de caos. Eu li para você na palavra que eles choraram e choraram muito. Tamanha foi a dor e o sofrimento daquele povo. Mas por quê? Por causa dos pecados. Por causa dos pecados. Enquanto a pessoa ela não abandona os seus pecados, enquanto a pessoa ela não busca ter um estilo de vida do qual ela foge dos seus pecados, ela foge do pecado, melhor dizendo, a pessoa vai viver sofrendo, a pessoa vai viver, sabe, em dor, em sofrimento, a pessoa vai viver em depressão, em angústia, em ansiedade, em medo, com vontade de se matar, né, com desejo de suicídio. Enfim, a pessoa vai permanecer sendo cativa, prisioneira do diabo. A única forma da pessoa ela se ver livre do diabo, dos seus demônios, a única forma da pessoa se ver livre, né, se ver liberta, livre de uma vida de sofrimento e dor, é a pessoa se submetendo ao Senhor ali na palavra. Jesus Cristo dizendo: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos o quê? Morada nesta pessoa. Existem pessoas que estão mortas em seus delitos, em seus pecados. Jesus Cristo ele disse que o espírito mau, quando ele sai, ele anda por lugares áridos e não achando repouso, ele volta. E o estado dessa pessoa se torna pior do que o anterior. Jesus Cristo ele fala que o demônio, né, o espírito imundo, quando ele volta, ele encontra a casa varrida e adornada. Varrida e arrumada. E quem varreu essa casa? Quem arrumou essa casa? Foi Jesus. Mas não adianta a pessoa estar com a vida limpa e arrumada pelo Senhor se ela não ocupar a sua vida, o seu corpo, melhor dizendo, com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E como é que a pessoa ela faz para ter o Espírito de Deus ou para manter o Espírito de Deus dentro dela? Fugindo do pecado, fugindo das coisas erradas. Por exemplo, eu estou aqui falando, né? Não vai eu fugir das coisas erradas não para eu ver, se eu não retrocedo. Eu li na palavra para você e você ouviu. O povo retrocedeu, eles voltaram atrás. E Deus permitiu todo o sofrimento e toda a dor por causa dos próprios pecados do seu povo. Então você que está ouvindo, né, você que ouviu a palavra, se você está vivendo uma vida dissoluta, uma vida da qual você sabe que não agrada a Deus, você precisa fugir. Ei, fulano, vamos ali, não, vamos ali não. Não vou não, irmão, vou não. Fulana, vem com... Não vou não. Não vou não. Ah, vamos vem comigo em tal rolê. Não vou não. Começa a se afastar, se afasta. Você tem que decidir, ou você é de Deus ou você é do diabo, ou você é da luz ou você é das trevas, ou você é do bem ou você é do mal. Não tem como você ser, entendeu? Eu não estou falando para você se tornar um religioso, não, um fanático, não é isso não. Eu estou falando para você assumir um compromisso sério com Deus. Está escrito em João 1,12: e todos quantos o receberam deram-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Você precisa receber Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Você que não fez isso ainda. Talvez você já fez, né? Você confessou com os seus lábios, você até fala: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Mas o teu estilo de vida, o teu modo de vida não tem, sabe, não tem estado em total acordo, não tem estado de acordo com o que você tem professado. Você fala que é de Deus, você fala que é de Jesus, mas você não foge do pecado, você não foge das coisas erradas. Eu li para você na palavra, nós lemos, Deuteronômio 28. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes todos os seus mandamentos,
Então todas estas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Se você for ler lá o restante do capítulo 28 de Deuteronômio, você vai constatar, você vai ver também as maldições, a lista de coisas que acontecem na vida daqueles que desobedecem a Deus. Uma série de coisas. A pessoa fica doente, fica enferma, várias desgraças acontecem com a pessoa, entendeu? A pessoa, se é casada, perde o marido, perde a esposa para outro, no caso, perde o marido para outra mulher, ou perde a mulher para outro homem. Se a pessoa ela planta, na hora de colher vem outros e toma tudo aquilo que ela tem. Ou seja, a pessoa vive uma vida de prejuízo, de desgraça, de derrota. Por quê? Porque ela vive querendo fazer a sua própria vontade, não busca fazer a vontade de Deus. A pessoa não vive, sabe? Não vive segundo a vontade do Senhor, segundo a sua palavra. Como é que a pessoa ela pode ter, por exemplo, vida? Eu li também na palavra falando sobre a questão de eles terem dentro deles o que? A morte. Que os filhos foram desfilhados pela espada, ou seja, foram mortos pela espada. E o que houve dentro deles? Dos que restaram vivos, dos que ficaram vivos, que foram levados para o cativeiro. O que restaram neles foram o que dentro deles? A morte. Eu li também na palavra sobre o Consolador, que não tinha quem os consolasse. E realmente não tem como a pessoa se sentir consolada, se sentir abraçada, acolhida, se a pessoa ela não andar em obediência a Deus. Não tem como. Não tem como. A pessoa que anda em obediência ao Senhor, a pessoa ela está sujeita a passar por lutas, aflições? Está. E no momento das lutas e das aflições, o que acontece é que o Espírito Santo consola tal pessoa. Consola a pessoa. Agora a pessoa que vive em transgressão e desobediência, não tem jeito. Ela não vai ter quem a console. Ela vai até buscar alguém para consolá-la, mas ela não vai conseguir achar a paz que ela precisa. Jesus ele disse: deixe-vos a minha paz e a minha paz vou lá dou. E não dou como o mundo a dá. A pessoa vai procurar no mundo, ou alguém que é do mundo, vai procurar em pessoas a paz que só Jesus pode lhe proporcionar. A pessoa vai procurar consolo em fulano, em beltrano, em ciclano, mas só em Deus, somente no Espírito Santo, para ter o verdadeiro consolo, para que as lágrimas, né, cessem. Só o Senhor ele pode enxugar as lágrimas do ser humano que sofre, que tem dor. Só o Espírito Santo, só o Senhor. Você está compreendendo? Você que está ouvindo que ouviu a palavra? Se você não entregou a vida para Jesus, você precisa entregar a tua vida para Jesus agora. Não é para amanhã não, é agora. Você que está afastado, você também tem que voltar para os caminhos do Senhor. Eu já fui um afastado, eu já fui um desviado, eu já fui um filho pródigo. Então você que está ouvindo essa palavra, que ouviu a ministração da palavra, se você é afastado, volta. Está esperando que o diabo ceifar a tua vida? Tá esperando o diabo te matar? O diabo só quer uma oportunidade. Ah não, mas Deus vai me guardar. Até quando eu não sei. Não brinca não, não brinca com a tua alma não. Não brinca com a tua salvação não. Volta para Jesus. Você que não entregou a vida para Jesus, entrega. Para de ficar protelando. O diabo quer levar também a tua alma. Aliás, o diabo ele quer ceifar o maior número possível de almas. Ele quer destruir a mim, quer destruir a você, quer destruir a todos nós. O diabo é real, ele existe. E os seus demônios também. E eles estão trabalhando como nunca para levar o maior número possível de pessoas nesses últimos dias, juntamente com eles para o inferno. Para o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o ser humano? Não, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano que vive em desobediência, não tem jeito.
Se continuar na desobediência, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, eu quero nesse momento orar por você, você que ouviu a palavra. Eu quero orar por você nesse instante. Glória a Deus. Eu quero nesse instante orar. Quero nesse instante orar. Por isso, se possível, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse instante. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Glória a Deus. É momento de oração. De oração, mas de oração para reconciliação, para salvação. Então deixa eu orar por você. Você que está afastado, você que está desviado, você que está protelando, sabe, adiando, sempre adiando de tomar a decisão de entregar a vida a Cristo. Você que está aí fraco, desanimado, pensando em desistir, pensando em retroceder, em voltar atrás. Deus não quer que você volte atrás. Deus quer que você persevere. Eu quero orar por esses 3 tipos de pessoas. Primeiro, por aquele que está protelando, adiando a decisão de entregar a vida a Cristo. Em segundo, quero orar por aquele que está afastado, desviado. E em terceiro, quero orar por aquele que está fraco e que pensa em desistir, pensa em ir para o mundão, em querer se relacionar com o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada a te oferecer. Para não dizer que não tem nada a te oferecer, tem. Mas só tem maldição. Só tem o que não presta. Só tem coisas para te levar para o inferno, para te levar para a condenação eterna. Então eu quero nesse momento orar. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te apresento a vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que ouviu a tua palavra. Essa pessoa, meu Deus, que ainda não entregou a vida ao Senhor, que essa pessoa venha tomar essa decisão agora. Que essa pessoa não protele, não adie. Que essa pessoa não brinque, meu Pai, com a sua alma. Mas que essa pessoa venha tomar a decisão, que é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar nessa vida. Que é a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. Que é tomar a decisão de receber a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então eu peço pela vida desta pessoa, meu Pai. Essa pessoa que até então não entregou a vida ao Senhor, mas que agora está disposta a se entregar ao Senhor, a não andar mais no caminho do pecado, no caminho das coisas erradas, mas andar no caminho da vida, andar nos passos do Senhor. Então eu te peço nesse momento, meu Pai, essa pessoa que está entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo, escreve, meu Deus, o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro, e ajude essa pessoa, meu Pai, a perseverar até o fim. Peço, meu Deus, também por essa pessoa que estava até então afastada, mas ela ouviu a Tua palavra, ela ouviu a Tua palavra, aliás, ela conhece a Tua palavra, mas ela se encontra afastada. Mas hoje, meu Deus, hoje o Senhor muda a história de vida dessa mulher, a história de vida deste homem, dando a essa pessoa a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Então eu peço, meu Deus, dá força a essa pessoa, força, meu Deus, para que essa pessoa volte a caminhar com o Senhor, volte a ter comunhão com o Senhor. Peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor tome nas tuas mãos também essa pessoa que se sente fraca, desanimada, pensando em desistir, pensando em ir para o mundo, mas que seja repreendido, meu Pai, toda influência maligna, que toda ação do diabo contra a vida dessa pessoa, que o Senhor venha frustrar, meu Pai. Não permita que essa pessoa, meu Deus, venha se entregar aos caprichos da sua carne, se entregar à vontade do diabo, não, mas que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, a este teu filho e esta tua filha, para que não se desvie, para que permaneça firme na tua presença até o fim. Então assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos, por aquele que estava protelando de tomar a decisão de entregar a vida ao Senhor, mas agora está se entregando ao Senhor, se entregando de corpo, de alma, de espírito, com todo o seu ser, se entregando sinceramente ao Senhor. Te agradeço, meu Deus, também por essa pessoa que estava afastada, mas que hoje está se reconciliando. E te agradeço, Senhor, por fortalecer essa pessoa que estava pensando em desistir. Que todos sejam salvos, meu Pai, todos sejam salvos pelo Senhor. Assim, meu Deus, eu oro e já creio na resposta desta oração.
em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Permaneça firme, permaneça perseverando em buscar a face do Senhor. Permaneça aqui participando das lives, tá bom? Das lives, acompanhando ao meu ministério. E pode ter certeza que juntos, ao perseverarmos até o fim, seremos salvos pelo Senhor. Porque nós somos salvos e permanecemos salvos enquanto estamos perseverando. E seremos salvos se perseverarmos até o fim. Então persevere até o fim. Não baixa a guarda não, tá bom? Você que entregou a vida a Jesus Cristo, você que assumiu o compromisso aí, sabe? De seguir os passos do Senhor, não desista. Na primeira oportunidade, se batize nas águas, tá bom? Se batize nas águas, cumprindo a justiça de Deus, que é necessário se batizar nas águas. Jesus Cristo, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os, fazer discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você precisa se batizar nas águas, já que você tomou a decisão de receber Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador. Você precisa se batizar nas águas. Você que está afastado, busque uma igreja local para congregar, tá bom? Se Deus assim permitir, se Jesus não voltar antes, eu vou abrir aí uma filial da Deus Vivo, do Ministério Deus Vivo aí na tua cidade, no teu bairro, no teu estado, tá bom? Se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, se Jesus permitir que eu abra, filiais pelo Brasil e pelo mundo, se der tempo, porque pelo andar da carruagem, sabe-se lá, enfim, a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar, essa que é a verdade. Então, se Deus assim permitir, eu abro aí um ponto de pregação, uma filial, enfim, com a permissão do Senhor. Mas busque congregar, você que estava afastado, e você que não se batizou ainda, se batize nas águas. Cumpra a justiça de Deus. Glória a Deus. E você que estava fraco, também, continue congregando, continue, enfim, firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando, vou estar encerrando, e mais tarde, no horário de 11 da manhã, com a permissão do Senhor, estarei entrando ao vivo, para estar realizando o clamor, por todas as áreas. Mais tarde nós estaremos realizando o grande clamor ao Deus vivo, em combate e em destruição às castas malignas. É o sábado do jejum coletivo, em combate e em destruição às castas malignas. Isso no horário de 11 horas, tá bom? Mais tarde eu vou entrar no horário mais cedo. Eu costumo entrar no horário de meio-dia, mas provavelmente eu vou estar entrando a partir de hoje, que já é sábado. Então eu vou estar entrando no horário de 11 horas. Vou voltar com esse horário, no horário de 11 horas. Tá bom? 11 horas. Pelo menos hoje sábado, vai ser no horário de 11 horas. Então, se possível, esteja em jejum. Tá bom? Abre mão aí do café da manhã. Se você que está assistindo agora, ao dormir, já durma estando em jejum, já entre em jejum, para poder entregarmos o jejum no horário de meio-dia, tá bom? Então, 11 horas eu estou de volta com a permissão do Senhor, em nome de Jesus, para realizarmos o grande clamor em combate e em destruição às castas malignas, o sábado do jejum coletivo, em combate e em destruição às castas malignas. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isto vamos em frente, olhando sempre para o alto,
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com o Senhor, fiquem firmes com Deus, perseverem até o fim, pois quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, compartilhe esse vídeo, abençoe vidas. Antes que eu esqueça, né? Você que quer contribuir com o Ministério Deus Vivo, Ministério Denison Souza, a chave Pix é 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. Tá bom? Faça a sua oferta, a sua doação de qualquer valor, segundo aquilo que você vier a propor no seu coração. Lembrando que a oferta ela é voluntária, porém tem que ser com alegria, tem que ser com amor, tá bom? E aí você, ao fazer a sua doação, você vai nos mandar o comprovante lá no WhatsApp, que é o mesmo número da chave Pix, 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. Chave Pix ou WhatsApp, é o mesmo número, tá bom? E aí você nos manda o comprovante lá para o WhatsApp e nós estaremos pegando o seu nome, colocando no livro dos semeadores do Deus Vivo e orando manhã, tarde, noite e pelas madrugadas para que Deus abençoe a sua vida profissional e financeira e também todas as demais áreas em nome do Senhor Jesus, tá bom? É isso. Antes que eu me esqueça, já ia me esquecendo também. Meu Deus, abençoe todos os semeadores. Eu não poderia me esquecer. Não poderia. Então abençoa todos os semeadores, meu Pai. Todos aqueles que têm sido patrocinadores, que têm sido colunas para que esse ministério permaneça pregando. Que o Senhor venha abençoar todos os teus filhos. Que o Senhor venha multiplicar a semente de 1 por 30, de 1 por 60 e de 1 por 100. Faz os teus filhos prósperos e bem-sucedidos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim, terminando, né, essa live, essa transmissão, peço a você, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão. E viva o Senhor Jesus. Graça e paz.